Capítulo 6. Oferta, demanda e políticas do governo. Os economistas desempenham duas funções. Como cientistas desenvolvem e testam teorias para explicar o mundo que os cerca. Como mentores de políticas governamentais, usam suas teorias para ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor. Os capítulos 4 e 5 concentraram-se no aspecto científico. Vimos como a oferta e a demanda determinam o preço e a quantidade vendida de um bem. Vimos também como diversos acontecimentos podem deslocar a oferta e a demanda e, com isso, mudar o preço e a quantidade de equilíbrio. Este capítulo nos dá uma primeira visão de políticas governamentais. Aqui analisaremos diversos tipos de política governamental usando apenas as ferramentas de oferta e demanda. Como você verá, a análise possibilitará algumas conclusões surpreendentes. As políticas muitas vezes têm efeitos que seus arquitetos não planejam ou não preveem. Começaremos pelas políticas que controlam diretamente os preços. Por exemplo, as leis de controle do aluguel determinam um preço máximo que os proprietários podem cobrar de seus inquilinos. As leis de salário mínimo determinam o menor salário que as empresas podem pagar aos trabalhadores. Os controles de preços costumam ser aplicados quando os formuladores de políticas acreditam que o preço de mercado de um bem ou serviço é injusto para os compradores ou os vendedores. Mas, como veremos, essas políticas também podem gerar injustiças. Depois da nossa discussão sobre controles de preços, trataremos em seguida do impacto dos impostos. Os formuladores de políticas usam os impostos para influir nos resultados do mercado e para levantar receitas para fins públicos. Embora a existência de impostos em nossa economia seja óbvia, seus efeitos não o são. Por exemplo, quando o governo cobra um imposto sobre o salário que as empresas pagam aos seus funcionários, quem arca com o ônus será que é a empresa ou são os trabalhadores? A resposta não é nada clara, até aplicarmos as poderosas ferramentas de oferta e demanda. Controle de preços. Para sabermos como os controles de preços afetam os resultados do mercado, vamos observar novamente o mercado de sorvetes. Como vimos no capítulo 4, se o sorvete for vendido num mercado competitivo livre de regulamentação governamental, seu preço se ajustará para equilibrar a oferta e a demanda, ao preço de equilíbrio. A quantidade de sorvete que dos compradores desejam comprar é exatamente igual à quantidade que os vendedores desejam vender. Para sermos concretos, vamos supor que o preço de equilíbrio por casquinha de sorvete seja de $3. Nem todos ficariam felizes com o resultado desse processo de livre mercado. Digamos que a Associação Nacional de Consumidores de Sorvete reclame do preço de $3, dizendo que é elevado demais para que todos possam desfrutar de um sorvete por dia, a dieta recomendada pela associação. Ao mesmo tempo, a Organização Nacional dos Fabricantes de Sorvete reclama do preço de $3, resultado da competição acirrada, dizendo que é baixo demais e está achatando a renda dos seus membros. Cada um desses grupos faz lobby junto ao governo em favor da aprovação de leis que alterem o resultado do mercado por meio do controle direto do preço do sorvete. Naturalmente, como os compradores de qualquer bem sempre querem preços menores, ao passo que os vendedores querem preços maiores, os interesses dos dois grupos entram em conflito. Se a Associação Nacional dos Consumidores de Sorvete for bem-sucedida em seu trabalho de lobby, o governo imporá um preço máximo legal pelo qual se pode vender o sorvete. Como o preço não pode ir além desse nível, o máximo legal é chamado de preço máximo. Por outro lado, se a organização dos fabricantes for bem-sucedida no trabalho de lobby, o governo imporá um preço mínimo legal, chamado de preço mínimo. Preço máximo é um limite máximo legal para o preço ao qual um bem pode ser vendido. Preço mínimo é um limite mínimo legal para o preço ao qual um bem pode ser vendido. Vamos tratar dos efeitos de cada uma dessas políticas. Como os preços máximos afetam os resultados do mercado.
Quando o governo, pressionado pelas reclamações e contribuições eleitorais da Associação Nacional dos Consumidores de Sorvete, impõe um prego máximo ao mercado de sorvete, há dois resultados possíveis. No painel A da figura 1, o governo impõe um preço máximo de $4 por casquinha. Neste caso, como o preço que equilibra a oferta e a demanda de $3 está abaixo do máximo, o preço máximo é não obrigatório. As forças de mercado movem naturalmente a economia em direção ao equilíbrio e o preço máximo não exerce efeito sobre o preço ou sobre a quantidade. O painel B da figura 1 mostra a outra possibilidade que é mais interessante. Nesse caso, o governo impõe um preço máximo de $2 por casquinha. Como o preço de equilíbrio de $3 está acima do preço máximo, o preço máximo age como uma restrição obrigatória sobre o mercado. As forças de oferta e demanda tendem a mover o preço em direção ao equilíbrio, mas quando o preço de mercado atinge o preço máximo, não pode aumentar mais. Assim, o preço de mercado se iguala ao preço máximo. A esse preço, a quantidade demandada de sorvete, 125 casquinhas conforme a figura, excede a quantidade ofertada, 75 casquinhas. Um mercado com preço máximo. No painel A, o governo impõe um preço máximo de $4. Como o preço máximo está acima do preço de equilíbrio de $3, o preço máximo não tem nenhum efeito e o mercado pode alcançar o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Nesse equilíbrio, a quantidade ofertada e a quantidade demandada são iguais a 100 sorvetes de casquinha. No painel B, o governo impõe um preço máximo de $2 por casquinha. Como o preço máximo é inferior ao preço de equilíbrio $3, o preço de mercado passa a ser igual a $2. A esse preço, são demandadas 125 casquinhas e somente 75 casquinhas são ofertadas de modo que há uma escassez de 50 casquinhas. Há uma escassez de sorvete também denominada excesso de demanda, de maneira que algumas das pessoas que desejam comprar o bem ao preço vigente, não conseguem fazê-lo. Quando surge uma escassez de sorvete por causa do preço máximo, algum mecanismo para racionar sorvete vai se desenvolver naturalmente. O mecanismo pode assumir a forma de grandes filas, os compradores que estão dispostos a chegar cedo e esperar na fila conseguem o sorvete, enquanto os que não estão dispostos a esperar ficam sem ele. Alternativamente, os vendedores podem racionar o sorvete de acordo com seus critérios pessoais, vendendo apenas para amigos, parentes ou membros de seus grupos étnicos ou raciais. Observe que, embora o preço máximo seja resultado de um desejo de ajudar os compradores de sorvete, nem todos os compradores se beneficiam da política. Alguns efetivamente pagam um preço menor, mas outros não podem comprar sorvete de nenhuma maneira. Esse exemplo do mercado de sorvete mostra um resultado geral quando o governo impõe um preço máximo obrigatório a um mercado competitivo, surge uma escassez do produto e os vendedores são obrigados a racionar os bens escassos entre um grande número de compradores em potencial. Os mecanismos de racionamento desenvolvidos quando se estabelecem preços máximos são raramente desejáveis. As longas filas são ineficientes porque consomem o tempo dos compradores. A discriminação de acordo com os critérios do vendedor também é ineficiente porque o bem não vai necessariamente para o comprador que lhe dá valor mais alto, e potencialmente injusta. Em comparação, o mecanismo de racionamento num mercado livre e competitivo é ao mesmo tempo eficiente e impessoal. Quando o mercado de sorvete atinge seu equilíbrio, qualquer pessoa disposta a pagar o preço de mercado pode conseguir um sorvete. Os mercados livres racionam bens por meio dos preços. Estudo de caso. Filas nas bombas de gasolina. Como vimos no capítulo anterior, em 1973 a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, elevou o preço do petróleo cru nos mercados mundiais. Como o petróleo cru é o principal insumo utilizado para produzir gasolina, os preços mais elevados do petróleo cru reduziram a oferta de gasolina.
Longas filas nos postos tornaram-se comuns e os motoristas muitas vezes precisavam esperar horas para comprar alguns litros de combustível. Quem foi o responsável por essas longas filas? A maioria das pessoas culpa a OPEP. É claro que, se a OPEP não tivesse aumentado o preço do petróleo, a escassez de gasolina não teria ocorrido. Mas os economistas culpam as regulamentações do governo norte-americano que limitaram o preço que as companhias de petróleo poderiam cobrar pela gasolina. A figura 2 mostra o que aconteceu. Como se vê no painel A, antes de a OPEP aumentar o preço do petróleo cru, o preço de equilíbrio da gasolina estava abaixo do preço máximo. A regulamentação do preço, portanto, não surtiu nenhum efeito. Quando o preço do petróleo subiu, entretanto, a situação mudou. O aumento no preço do petróleo cru aumentou o custo de produção da gasolina e isso reduziu a oferta desse combustível. Como vemos no painel B, a curva de oferta deslocou-se para a esquerda de O1 para O2. Num mercado não regulamentado, esse deslocamento da oferta elevaria o preço da gasolina de P1 para P2 e, como resultado, não haveria escassez. Em vez disso, o preço máximo impediu que o preço subisse para o nível de equilíbrio. Ao preço máximo, os produtores estavam dispostos a vender QO e os consumidores estavam dispostos a comprar QD. Assim, ao preço controlado, o deslocamento da oferta causou uma grave escassez. Figura 2. O mercado de gasolina com preço máximo. O painel A mostra o mercado de gasolina quando o preço máximo não é obrigatório porque o preço de equilíbrio P está abaixo do preço máximo. O painel B mostra o mercado de gasolina depois que um aumento do preço do petróleo cru, um insumo na produção de gasolina, desloca a curva de oferta para a esquerda de O1 para O2. Em um mercado não regulamentado, o preço teria subido de P1 para P2. Mas o preço máximo impede que isso aconteça. Ao preço máximo obrigatório, os consumidores desejam comprar QD, mas os produtores estão dispostos a vender somente QO. A diferença entre a quantidade demandada e a quantidade ofertada QD menos QO mede a escassez de gasolina. Por fim, as leis que regulavam o preço da gasolina foram revogadas. Os legisladores perceberam que eram parcialmente responsáveis pelas muitas horas que os norte-americanos perdiam esperando nas filas para comprar gasolina. Hoje, quando o preço do petróleo cru se altera, o preço da gasolina pode se ajustar para equilibrar a oferta e a demanda. Estudo de caso. Controle de aluguéis no curto e no longo prazos. Um exemplo comum de preço máximo é o controle de aluguéis. Em muitas cidades dos Estados Unidos, o governo local estabelece um teto para o preço que os proprietários podem cobrar de seus inquilinos. O objetivo dessa política é ajudar os pobres tornando a moradia mais acessível. Os economistas frequentemente criticam o controle dos aluguéis, argumentando que é uma forma altamente ineficiente de ajudar os pobres a elevar seu padrão de vida. Um economista referiu-se ao controle de aluguéis como a melhor maneira de destruir uma cidade, excetuando-se naturalmente um bombardeio. Os efeitos adversos do controle dos aluguéis são menos evidentes para a população em geral porque se manifestam ao longo de muitos anos. No curto prazo, os proprietários têm um número fixo de imóveis residenciais para alugar e não podem ajustar esse número na mesma velocidade em que mudam as condições de mercado. Além disso, o número de pessoas em busca de moradia numa cidade pode não ter um alto grau de resposta aos aluguéis no curto prazo porque leva tempo para as pessoas mudarem suas condições de moradia. Assim, a oferta e a demanda por moradia são relativamente inelásticas no curto prazo. O painel A da figura 3 mostra os efeitos de curto prazo do controle dos aluguéis sobre o mercado de imóveis residenciais. Como se dá com qualquer preço máximo obrigatório, o controle dos aluguéis causa uma escassez. Todavia, como oferta e demanda são inelásticas no curto prazo, a escassez inicial causada pelo controle dos aluguéis é pequena.
O principal efeito no curto prazo é a redução dos aluguéis. Mas a situação muda no longo prazo porque compradores e vendedores de imóveis residenciais alugados reagem mais às condições do mercado com o passar do tempo. Do lado da oferta, os proprietários reagem aos baixos aluguéis deixando de construir novos imóveis residenciais e deixando de lado a manutenção dos já existentes. Do lado da demanda, os baixos aluguéis encorajam as pessoas a morar sozinhas, em vez de morar com os pais ou dividir um apartamento com outras pessoas, e induzem mais pessoas a se mudar para as cidades. Assim, tanto a oferta quanto a demanda são mais elásticas no longo prazo. O painel B da figura 3 ilustra o mercado de locação de imóveis no longo prazo. Quando o controle dos aluguéis força os preços para níveis inferiores ao do equilíbrio, a quantidade ofertada de apartamentos cai substancialmente e a quantidade demandada de apartamentos aumenta substancialmente. O resultado é uma grande escassez de imóveis. Em cidades onde há controle dos aluguéis, os proprietários usam diferentes mecanismos para racionar a moradia. Alguns mantêm longas listas de espera, outros dão preferência a inquilinos sem filhos e há ainda aqueles que discriminam com base na raça. Figura 3. Controle dos aluguéis no curto e no longo prazos. O painel A mostra os efeitos de curto prazo do controle dos aluguéis. Como a oferta e a demanda são relativamente inelásticas, o preço máximo imposto por uma lei de controle dos aluguéis causa apenas uma pequena escassez de imóveis. O painel B mostra os efeitos de longo prazo. Como a oferta e a demanda por apartamentos são mais elásticas, o controle dos aluguéis causa uma grande escassez. No caso dos apartamentos, às vezes são alugados para pessoas que oferecem dinheiro por baixo do pano aos zeladores dos prédios. Em essência, essas propinas elevam o preço total de um apartamento, incluindo o suborno para níveis mais próximos do preço de equilíbrio. Para entendermos melhor os efeitos do controle dos aluguéis, temos que nos lembrar de um dos 10 princípios de economia do capítulo 1, as pessoas reagem a incentivos. Nos mercados livres, os proprietários tentam manter seus imóveis em boas condições porque imóveis desejáveis alcançam preços mais elevados. Por outro lado, quando o controle dos aluguéis cria escassez e listas de espera, os proprietários perdem o incentivo para responder aos interesses dos inquilinos. Porque um proprietário gastaria dinheiro para manter e melhorar suas propriedades quando as pessoas estão fazendo fila de espera para morar em qualquer imóvel residencial? No fim, os inquilinos obtêm aluguéis menores, mas também moradias de qualidade inferior. Os formuladores de políticas frequentemente reagem aos efeitos do controle dos aluguéis impondo regulamentações adicionais. Há, por exemplo, leis que tornam ilegal a discriminação racial na locação de imóveis e exigem que os proprietários proporcionem o mínimo de condições adequadas para se viver. Entretanto, a aplicação dessas leis é difícil e dispendiosa. Em comparação, quando se elimina o controle dos aluguéis e o mercado de imóveis residenciais passa a ser regulado pelas forças da competição, essas leis tornam-se menos necessárias. Em um mercado livre, o preço da moradia ajusta-se para eliminar a escassez que leva a um comportamento indesejado dos proprietários. Notícias. Será que as secas causam necessariamente escassez de água? No verão de 1999, a costa leste dos Estados Unidos experimentou uma rara falta de chuvas e escassez de água. O artigo abaixo sugere uma maneira pela qual a escassez poderia ter sido evitada. Economia de cima para baixo. A seca está sendo culpada pela escassez de água na região leste e a Mãe Natureza está sendo censurada por sua falta de colaboração. É claro que a seca é a causa imediata do problema, mas a verdadeira culpada é a regulamentação que não permite que os mercados e os preços igualem demanda e oferta. As semelhanças entre a água e a gasolina são instrutivas.
A crise da energia da década de 1970 também foi atribuída à baixa oferta de petróleo cru que a natureza proporciona, mas, na verdade, as principais causas da escassez foram as atitudes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo combinadas com o controle de preços. Novamente, os reguladores estão respondendo a uma escassez de água, neste caso com controles e regulamentos, em vez de permitir que o mercado funcione. As cidades estão restringindo o uso de água, algumas até proibiram os restaurantes de servir água sem que o cliente peça. Mas, embora as cidades tenham inicialmente conseguido diminuir o uso de água, algumas delas já estão registrando um aumento do consumo. Isso levou algumas delegacias de polícia a fazer listas de moradores suspeitos de desperdiçar água. Há uma solução melhor do que envolver a polícia nisso. As forças do mercado podem assegurar a disponibilidade de água até em anos de seca. Ao contrário do que se costuma pensar, a oferta de água, assim como a de petróleo cru, não é fixa. Como se dá com qualquer recurso natural, a oferta de água muda em resposta ao crescimento econômico e ao preço. Em países em desenvolvimento, apesar do crescimento populacional, a porcentagem de pessoas que têm acesso à água tratada aumentou de 44% em 1980 para 74% em 1994. O aumento da renda proporcionou a esses países os meios para fornecer mais água potável. A oferta também aumenta quando os usuários já existentes têm incentivos para conservar o excedente de mercado. O Banco de Água Emergencial da Califórnia é um exemplo disso. O banco permite que os agricultores comprem água de outros usuários durante o período de seca. Em 1991, o primeiro ano em que o banco funcionou, quando o preço era de $125 por unidade de referência, o Acre-Pé, equivalente a 1.232.280 litros, a oferta foi 2 vezes maior do que a demanda. Ou seja, havia mais gente tentando vender água do que tentando comprar. Dados de todo o mundo demonstram que quando as cidades aumentam o preço da água em 10%, o uso desta cai até 12%. Quando o preço da água para fins agropecuários aumenta 10%, o uso desta cai 20%. Infelizmente, os usuários de água do leste dos Estados Unidos não pagam um preço realista pela água que consomem. De acordo com a American Water Works Association, apenas 2% dos fornecedores locais de água corrigem sazonalmente seus preços. E, o que é mais impressionante, as leis de águas do leste dos Estados Unidos proíbem a compra e venda de água pelos usuários. Assim como as permissões negociáveis de poluição estabelecidas pela Lei do Ar Limpo levaram os poluidores a buscar formas eficientes de reduzir as emissões, direitos negociáveis sobre a água podem estimular a conservação e aumentar a oferta. É principalmente uma questão de seguir o judiciário e o legislativo do oeste do país que permitiram a negociação. Fazendo da água uma mercadoria e rompendo os grilhões das forças de mercado, isto é, os elos, as correntes das forças de mercado, os formuladores de políticas podem garantir que haja oferta de água em abundância para todos. Novas políticas não acabarão com as secas, mas diminuirão a pena que elas impõem ativando o poço invisível dos mercados de água. Como os preços mínimos afetam os resultados de mercado. Para examinarmos os efeitos de outro tipo de controle de preços exercido pelo governo, vamos voltar para o mercado de sorvete. Imaginemos agora que o governo seja convencido pelos argumentos da Organização Nacional dos Fabricantes de Sorvete. Neste caso, o governo poderia instituir um preço mínimo. Os preços mínimos, como os preços máximos, são uma tentativa do governo de manter os preços em níveis que não o de equilíbrio. Enquanto um preço máximo estabelece um máximo legal, um preço mínimo estabelece um mínimo legal. Quando o governo impõe um preço mínimo ao mercado de sorvete, há 2 resultados possíveis.
Se o governo impuser um preço mínimo de $2 por sorvete de casquinha e o preço de equilíbrio for $3, teremos o resultado do painel A da figura 4. Neste caso, como o preço de equilíbrio está acima do preço mínimo, este não é obrigatório. As forças do mercado movem naturalmente a economia para o equilíbrio e o preço mínimo não surte nenhum efeito. O painel B da figura 4 mostra o que acontece quando o governo institui um preço mínimo de $4 por casquinha. Nesse caso, como o preço de equilíbrio de $3 é inferior ao mínimo legal, o preço mínimo se torna obrigatório, passando a ser uma restrição no mercado. As forças de oferta e de demanda tendem a mover o preço em direção ao equilíbrio, mas quando o preço de mercado atinge o mínimo legal, não pode continuar a cair. O preço de mercado passa a ser igual ao preço mínimo, ao qual a quantidade de sorvete ofertada, 120 casquinhas, supera a quantidade demandada, 80 casquinhas. Algumas pessoas que querem vender sorvete ao preço vigente não conseguirão fazê-lo. Assim, um preço mínimo obrigatório causa um excedente. Figura 4. Um mercado com preço mínimo. No painel A, o governo impõe um preço mínimo de $2. Como esse preço está abaixo do preço de equilíbrio de $3, o preço mínimo não tem nenhum efeito. O preço de mercado ajusta-se para equilibrar oferta e demanda. No equilíbrio, as quantidades ofertada e demandada são iguais a 100 sorvetes de casquinha. No painel B, o governo impõe um preço mínimo de $4, acima do preço de equilíbrio de $3. Assim, o preço de mercado passa a ser igual a $4. Como a esse preço são ofertados 120 sorvete e são demandados apenas 80, há um excedente de 40 unidades. Assim como os preços máximos e a escassez, os preços mínimos e os excedentes também podem conduzir a indesejáveis mecanismos de racionamento. No caso do preço mínimo, alguns vendedores não conseguirão vender a quantidade que desejam ao preço de mercado. Os que recorrem às preferências pessoais dos compradores, talvez relacionadas a elos raciais ou de família, têm maiores chances de vender os bens produzidos do que aqueles que não o fazem. Por outro lado, num mercado livre, o preço serve de mecanismo de racionamento e os vendedores conseguem vender tudo o que desejam ao preço de equilíbrio. Estudo de caso. O salário mínimo. Um exemplo importante de preço mínimo é o salário mínimo. As leis de salário mínimo determinam o menor preço que os empregadores podem pagar pelo trabalho. O Congresso norte-americano instituiu pela primeira vez um salário mínimo com a Fair Labor Standards Act, Lei de Regulamentação do Trabalho em Regime Especial de 1938, garantindo aos trabalhadores um padrão de vida minimamente adequado. Em 2002, o salário mínimo era de $5,15 por hora, segundo a legislação federal, sendo que alguns estados norte-americanos impunham salários mínimos ainda mais elevados. Para examinarmos os efeitos do salário mínimo, precisamos considerar o mercado de trabalho. O painel A da figura 5 mostra o mercado de trabalho que, como todos os mercados, está sujeito às forças de oferta e demanda. Os trabalhadores determinam a oferta de mão de obra e as empresas determinam a demanda. Se o governo não intervém no mercado, o salário normalmente se ajusta para equilibrar a oferta de mão de obra e a demanda de mão de obra. Figura 5. Como o salário mínimo afeta o mercado de trabalho. O painel A mostra um mercado de trabalho em que o salário se ajusta para equilibrar a oferta e a demanda de mão de obra. O painel B mostra o impacto de um salário mínimo obrigatório. Como o salário mínimo é um preço mínimo causa um excedente, a quantidade ofertada de mão de obra supera a quantidade demandada. O resultado é desemprego. O painel B da figura 5 mostra o mercado de trabalho em que vigora um salário mínimo. Se o salário mínimo está acima do nível de equilíbrio, como neste caso, a quantidade ofertada de mão de obra excede a quantidade demandada. O resultado é o desemprego.
Assim, o salário mínimo eleva a renda dos trabalhadores que têm emprego, mas reduz a renda daqueles que não conseguem encontrar trabalho. Para entender melhor o salário mínimo, tenha em mente que a economia não contém um só mercado de trabalho, mas vários para diferentes tipos de trabalhadores. O impacto do salário mínimo depende da habilidade e da experiência do trabalhador. Trabalhadores altamente habilitados e com muita experiência não são afetados porque o salário de equilíbrio deles está acima do salário mínimo. Para eles, o salário mínimo não é obrigatório. O salário mínimo tem seu maior impacto no mercado de trabalho para adolescentes. O salário de equilíbrio dos adolescentes é mais baixo porque eles estão entre os membros menos qualificados e experientes da força de trabalho. Além disso, os adolescentes frequentemente estão dispostos a aceitar um salário menor em troca de aprendizado, alguns se dispõem a trabalhar como estagiários sem receber nenhum pagamento. Entretanto, como os estágios não oferecem nenhum tipo de pagamento, o salário mínimo não se aplica a eles. Se o salário mínimo se aplicasse a esse tipo de trabalho, talvez ele nem existisse. Como resultado, o salário mínimo é obrigatório com mais frequência para os adolescentes do que para os demais membros da força de trabalho. Muitos economistas têm estudado como as leis de salário mínimo afetam o mercado de trabalho dos adolescentes. Esses pesquisadores comparam as mudanças no salário mínimo ao longo do tempo com as mudanças no emprego de adolescentes. Embora haja debate sobre o quanto o salário mínimo afeta o emprego, os estudos em geral afirmam que um aumento de 10% do salário mínimo reduz o emprego de adolescentes entre 1% e 3%. Ao interpretar essa estimativa, observe que um aumento de 10% no salário mínimo não aumenta em 10% a renda média dos adolescentes. Uma mudança da lei não afeta diretamente os adolescentes que já estão ganhando mais do que o salário mínimo. Além disso, a execução das leis de salário mínimo não é perfeita. Assim, a queda estimada no emprego de 1% a 3% é significativa. Além de alterar a quantidade demandada de mão de obra, o salário mínimo também altera a quantidade ofertada. Como o salário mínimo eleva o salário que os adolescentes podem ganhar, ele aumenta o número de adolescentes em busca de trabalho. Estudos concluíram que um maior salário mínimo influi em quais adolescentes estarão empregados. Quando o salário mínimo aumenta, alguns jovens que ainda estão na escola optam por abandonar os estudos e trabalhar. Esses jovens tiram o lugar de outros adolescentes que já haviam desistido da escola e que então se veem desempregados. O salário mínimo é um assunto frequente do debate político. Os que advogam pelo salário mínimo veem essa política como um meio de aumentar a renda dos trabalhadores pobres. Observam corretamente que os trabalhadores que ganham salário mínimo só conseguem manter um baixo padrão de vida. Em 2002, por exemplo, quando o salário mínimo nos Estados Unidos era de $5,15 por hora, dois adultos que trabalhassem 40 horas semanais um ano inteiro em empregos que pagassem salário mínimo teriam renda anual total de $21.424, menos da metade da renda familiar mediana. Muitos dos defensores do salário mínimo admitem que ele tem alguns efeitos adversos, inclusive o desemprego, mas acreditam que esses efeitos são pequenos e que, levando-se em consideração todos os fatores, um salário mínimo maior deixa os pobres em melhor situação. Os que se opõem ao salário mínimo afirmam que essa não é a melhor maneira de combater a pobreza. Eles observam que um salário mínimo elevado causa desemprego, incentiva os adolescentes a abandonar os estudos e impede que trabalhadores não qualificados obtenham o treinamento no emprego de que necessitam. E observam, ainda que o salário mínimo é uma política que dificilmente atinge o alvo pretendido. Nem todos os trabalhadores que recebem salário mínimo são chefes de família tentando fugir da pobreza. Na verdade, menos de 1/3 dos que ganham salário mínimo são de famílias com renda abaixo da linha de pobreza.
E muitos são adolescentes de classe média trabalhando em empregos de meio período. Avaliando o controle de preços. Um dos 10 princípios de economia discutidos no capítulo 1 é de que os mercados costumam ser um bom meio de organizar a atividade econômica. Esse princípio explica por que os economistas costumam se opor aos preços máximos e preços mínimos. Para eles, os preços não são resultado de um processo desorganizado. São, argumentam eles, o resultado dos milhões de decisões de empresas e consumidores que estão por trás das curvas de oferta e demanda. Os preços desempenham a função crucial de equilibrar oferta e demanda e, com isso, coordenar a atividade econômica. Quando os formuladores de políticas fixam preços por decreto, obscurecem os sinais que normalmente conduzem à alocação dos recursos da sociedade. Outro dos 10 princípios de economia é de que os governos podem às vezes melhorar os resultados do mercado. Com efeito, os formuladores de políticas adotam controles de preços porque consideram injustos os resultados do mercado. Os controles de preços frequentemente visam ajudar os pobres. As leis de controle dos aluguéis, por exemplo, procuram tornar a moradia acessível para todos e as leis de salário mínimo tentam ajudar os pobres a escapar da pobreza. Mas os controles de preços muitas vezes prejudicam as pessoas a quem se está tentando ajudar. O controle dos aluguéis pode manter baixos os aluguéis, mas também desencoraja os proprietários de manter seus prédios e torna difícil encontrar moradia. As leis de salário mínimo podem elevar a renda de alguns trabalhadores, mas fazem com que outros fiquem desempregados. A ajuda àqueles que precisam pode ser dada sem a utilização de controle de preços. Por exemplo, o governo poderia tornar a moradia mais acessível se arca-se com uma parte do aluguel pago pelas famílias pobres. Ao contrário do controle dos aluguéis, os subsídios à moradia não reduzem a quantidade ofertada de imóveis e, portanto, não gera escassez. De maneira similar, o subsídio aos salários eleva os padrões de vida dos trabalhadores pobres sem desencorajar a contratação por parte das empresas. Um exemplo de subsídio ao salário é o EITC, Earned Income Tax Credit, um programa governamental que suplementa a renda dos trabalhadores que ganham baixos salários. Embora essas políticas alternativas sejam, muitas vezes, melhores do que o controle dos preços, elas não são perfeitas. Aluguel e salários subsidiados custam dinheiro para o governo e, portanto, exigem aumentos dos impostos. Como veremos na próxima sessão, a tributação tem seus próprios custos. Impostos. Todos os governos, desde o governo federal em Washington, D.C., aos governos de pequenas cidades, usam impostos para levantar receita para projetos públicos como estradas, escolas e defesa nacional. Como os impostos são um importante instrumento de política e como afetam nossa vida de diversas maneiras, seu estudo é um tópico ao qual voltaremos diversas vezes durante o livro. Nesta sessão começaremos nosso estudo de como os impostos afetam a economia. Para preparar o palco para nossa análise, imagine que um governo local decida realizar um festival anual de sorvete com desfile, fogos de artifício e discurso das autoridades da cidade. Para levantar recursos para pagar o evento, decide cobrar um imposto de 50 centavos sobre a venda de cada sorvete de casquinha. Quando o plano é anunciado, nossos 2 grupos lobistas entram em ação. A Organização Nacional dos Fabricantes de Sorvete afirma que seus membros estão lutando pela sobrevivência em um mercado competitivo e sustentam que são os compradores de sorvete que devem pagar o imposto. Já a Associação Nacional de Consumidores de Sorvete diz que estes estão passando por dificuldades financeiras de modo que quem deve pagar o imposto são os vendedores. O prefeito da cidade, na esperança de chegar a um acordo, sugere que metade do imposto seja paga pelos compradores e metade seja paga pelos vendedores. Para analisarmos essas propostas, precisamos abordar uma questão simples porém sutil. Quando o governo institui um imposto sobre algum bem, quem arca com o ônus desse imposto?
Será que são os compradores desse bem? Será que são os vendedores desse bem? Ou, se compradores e vendedores dividem o ônus do imposto, o que determina como o ônus será dividido? O governo pode simplesmente decretar os termos da divisão como sugere o prefeito, ou ela será determinada por forças fundamentais da economia. Os economistas usam o termo incidência tributária para se referir à distribuição do ônus tributário. Como veremos, algumas lições surpreendentes sobre a incidência tributária surgem da simples aplicação das ferramentas da oferta e da demanda. Incidência tributária é a maneira pela qual o ônus de um imposto é dividido entre os participantes de um mercado. Como os impostos cobrados dos compradores afetam os resultados de mercado? Vamos primeiro considerar um imposto que passa a ser cobrado dos compradores de um bem. Suponhamos, por exemplo, que o governo local aprove uma lei que exige que os compradores de sorvetes de casquinha lhe repassem 50 centavos por sorvete comprado. Como essa lei afetaria os compradores e vendedores de sorvete? Para respondermos, podemos seguir as 3 etapas do capítulo 4 para a análise da oferta e da demanda. 1. Determinamos se a lei afeta a curva de oferta ou a curva de demanda. 2. Verificamos em que direção a curva se desloca. E 3. Examinamos como o deslocamento afeta o equilíbrio. Primeira etapa. O impacto inicial do imposto se dá sobre a demanda por sorvete. A curva de oferta não é afetada porque, para qualquer preço dado do sorvete, os vendedores estão sujeitos ao mesmo incentivo para ofertar sorvete ao mercado. Os compradores, por sua vez, agora têm que pagar um imposto ao governo, além do preço pago aos vendedores, sempre que compram sorvete. Assim, o imposto desloca a curva de demanda por sorvete. Segunda etapa, é fácil determinar a direção do deslocamento. Como o imposto sobre os compradores torna menos atraente a compra de sorvete, os compradores demandam uma quantidade menor de sorvete a qualquer preço dado. Com isso, a curva de demanda desloca-se para a esquerda, ou para baixo, o que dá no mesmo, como mostra a figura 6. Figura 6. Um imposto cobrado dos compradores. Quando um imposto de 50 centavos passa a ser cobrado dos compradores, a curva de demanda desloca-se para baixo em 50 centavos de D1 para D2. A quantidade de equilíbrio cai de 100 para 90 sorvetes. O preço que os vendedores recebem cai de $5 para $2,80. O preço que os compradores pagam, incluído o imposto, aumenta de $5 para $5,50. Embora o imposto seja cobrado dos compradores e vendedores dividem o ônus do imposto. Podemos, neste caso, ser mais precisos a respeito de quanto a curva se desloca. Por causa do imposto de 50 centavos cobrado dos compradores, o preço efetivo para eles passa a ser 50 centavos mais alto do que o preço de mercado, qualquer que seja o preço de mercado. Por exemplo, se o preço de mercado de um sorvete de casquinha fosse $2, o preço efetivo para seus compradores seria $2,50. Como o que interessa aos compradores é o custo total, incluído o imposto, eles demandam uma quantidade de sorvete equivalente à que teriam demandado se o preço de mercado fosse 50 centavos mais elevado do que realmente é. Em outras palavras, para induzir os compradores a demandar qualquer quantidade dada, o preço de mercado agora precisa ser 50 centavos mais baixo para compensar os efeitos do imposto de D1 para D2, num valor exatamente igual ao do imposto. Terceira etapa. Tendo determinado como a curva de demanda se desloca, podemos agora ver o efeito do imposto comparando o equilíbrio inicial com o novo equilíbrio. De acordo com a figura, o preço de equilíbrio cai de $3 para $2,80 e a quantidade de equilíbrio cai de 100 para 90 sorvetes. Como os vendedores vendem menos e os compradores compram menos no novo equilíbrio, o imposto sobre o sorvete reduz o tamanho do mercado de sorvete. Implicações. Podemos, agora, retornar à questão da incidência tributária, quem paga o imposto.
Embora os compradores repassem o imposto para o governo, vendedores e compradores dividem o ônus. Como o preço de mercado cai de $3 para $2,80 após a introdução do imposto, os vendedores recebem 20 centavos a menos por sorvete que vendem. Assim, o imposto deixa os vendedores em pior situação. Os compradores pagam menos, aos vendedores pagam $2,80, mas o preço efetivo, incluído o imposto, sobe de $3 para $3,30, que equivalem a $2,80 mais 50 centavos igual a $3,30. Assim, o imposto também prejudica os compradores. Em suma, a análise nos ensina duas coisas. Os impostos desencorajam a atividade do mercado. Quando um bem é tributado, a quantidade vendida desse bem é menor no novo equilíbrio. Compradores e vendedores dividem o ônus dos impostos. No novo equilíbrio, os compradores pagam mais pelo bem e os vendedores recebem menos por ele. Como os impostos cobrados dos vendedores afetam os resultados de mercado? Vamos agora considerar um imposto cobrado dos vendedores de um bem. Suponhamos que o governo local aprove uma lei que exija que os vendedores de sorvete de casquinha enviem ao governo 50 centavos para cada sorvete vendido. Quais serão os efeitos dessa lei? Novamente, aplicaremos as 3 etapas para saber a resposta. Primeira etapa. Neste caso, o impacto imediato do imposto recai sobre os vendedores de sorvete. Como o imposto não é cobrado dos compradores, a quantidade demandada de sorvete a cada preço dado fica inalterada, com isso, a curva de demanda não muda. Entretanto, em relação aos vendedores, o imposto sobre as vendas aumenta o custo de venda e deixa o negócio de sorvete menos lucrativo, qualquer que seja o preço dado, de modo que a curva de oferta se desloca. Segunda etapa. Como o imposto sobre os vendedores eleva o custo de produção e venda de sorvete, reduz a quantidade ofertada, qualquer que seja o preço. A curva de oferta desloca-se para a esquerda, ou para cima, o que dá no mesmo. Novamente podemos ser precisos quanto à magnitude do deslocamento. Para qualquer preço de mercado do sorvete, o preço efetivo para os vendedores, que é o valor com que ficam após pagar o imposto, é 50 centavos menor. Por exemplo, se o preço de mercado de um sorvete de casquinha for $2, o preço efetivo recebido pelos vendedores será de $1,50. Qualquer que seja o preço de mercado, os vendedores ofertarão uma quantidade de sorvete equivalente à que ofertariam se o preço fosse 50 centavos menor. Em outras palavras, para induzir os vendedores a vender qualquer quantidade dada, o preço de mercado deve agora ser 50 centavos mais alto para compensar o efeito do imposto. Assim como mostra a figura 7, a curva de oferta desloca-se para cima de O1 para O2 no montante exato do imposto, 50 centavos. Figura 7. Um imposto cobrado dos vendedores. Quando um imposto de 50 centavos é cobrado dos vendedores, a curva de oferta desloca-se para cima em 50 centavos de O1 para O2. A quantidade de equilíbrio cai de 100 para 90 sorvetes. O preço que os compradores pagam sobe de $5 para $5,50. O preço que os vendedores recebem, após pagar o imposto, cai de $5 para $2,80. Embora o imposto seja cobrado dos vendedores, compradores e vendedores dividem o ônus do imposto. Terceira etapa. Tendo determinado como a curva de oferta se desloca, podemos agora comparar o equilíbrio inicial com o novo equilíbrio. A figura mostra que o preço de equilíbrio do sorvete sobe de $3 para $3,30 e que a quantidade de equilíbrio cai de 100 para 90 casquinhas. Novamente, o imposto reduz o tamanho do mercado. E novamente compradores e vendedores dividem o ônus do imposto. Como o preço de mercado aumenta, os compradores pagam 30 centavos a mais por sorvete em relação ao que pagavam antes de o imposto ter sido aprovado.
Os vendedores recebem um preço mais elevado do que recebiam antes da cobrança do imposto, mas o preço efetivo, após o pagamento do imposto, cai de $3 para $2,80. Implicações. Se comparar as figuras 6 e 7, você chegará a uma conclusão surpreendente: impostos cobrados de compradores e impostos cobrados de vendedores são equivalentes. Nos dois casos, o imposto introduz uma cunha entre o preço que os compradores pagam e o que os vendedores recebem. A cunha entre o preço dos vendedores e o preço dos compradores é a mesma, independentemente de o imposto ser cobrado dos compradores ou dos vendedores. Em qualquer um dos casos, a cunha desloca a posição relativa das curvas de oferta e demanda. No novo equilíbrio, os compradores e os vendedores dividem o ônus do imposto. A única diferença entre o imposto cobrado dos compradores e aquele cobrado dos vendedores está em quem é responsável pelo envio do dinheiro ao governo. A equivalência entre esses dois impostos é fácil de entender quando imaginamos que o governo recolhe o imposto de 50 centavos sobre o sorvete num cofrinho colocado no balcão de cada sorveteria. Quando o governo cobra o imposto dos compradores, eles têm que colocar 50 centavos no cofrinho cada vez que um sorvete é comprado. Quando o imposto é cobrado dos vendedores, são eles que têm que colocar os 50 centavos no cofrinho depois da venda de cada sorvete. Não faz nenhuma diferença se os 50 centavos vão diretamente do bolso do comprador para o cofrinho ou se vão indiretamente, saindo do bolso do comprador, indo para as mãos do vendedor e só então sendo colocados no cofrinho. Uma vez que o mercado atinja o novo equilíbrio, compradores e vendedores compartilharão o ônus, independentemente da forma como o imposto é cobrado. Estudo de caso. O Congresso pode distribuir o ônus de um imposto sobre a folha de pagamento. Se você já recebeu um contra-cheque, provavelmente percebeu que foram descontados impostos do valor que você ganhou. Nos Estados Unidos, um desses impostos chama-se FICA, a sigla de Federal Insurance Contribution Act, Lei das Contribuições Federais aos Seguros. O governo usa a receita do FICA para sustentar a Seguridade Social e o Medicare, dois programas de assistência aos idosos. A contribuição para o FICA é um exemplo de tributo sobre a folha de pagamento, um imposto sobre os salários que as empresas pagam aos trabalhadores. Em 2002, o total de FICA pago por um trabalhador médio foi equivalente a 15,3% de seus rendimentos. Quem, na sua opinião, arca com o ônus desse imposto, as empresas ou os trabalhadores? Quando o Congresso aprovou essa lei, tentou determinar uma divisão do ônus tributário. Pela lei, metade do imposto é paga pelas empresas e metade pelos trabalhadores. Ou seja, metade do imposto vem da receita das empresas e metade é deduzida do salário dos trabalhadores. O valor que aparece como dedução no contra-cheque é a contribuição do trabalhador. Mas nossa análise da incidência tributária demonstra que os legisladores não podem determinar com tanta facilidade a distribuição de um ônus tributário. Para exemplificarmos, vamos analisar o imposto sobre a folha de pagamento como se fosse um imposto sobre um bem qualquer, em que o bem é o trabalho e o preço desse bem é o salário. A característica central do imposto sobre a folha de pagamento é o fato de que ele introduz uma cunha entre o salário que as empresas pagam e o salário que os trabalhadores recebem. A figura 8 mostra o resultado. Quando entra em vigor um imposto sobre a folha de pagamento, o salário recebido pelos trabalhadores cai e o salário pago pelas empresas aumenta. No final, trabalhadores e empresas compartilham o ônus do imposto como requer a legislação. Mas essa divisão do ônus tributário nada tem a ver com a divisão legal. A divisão do ônus na figura 8 não é necessariamente meio a meio entre as partes e o mesmo resultado poderia prevalecer se a lei estabelecesse que o imposto deveria ser integralmente pago pelos trabalhadores ou pelas empresas. Figura 8. Um imposto sobre a folha de pagamento. Os impostos sobre a folha de pagamento introduzem uma cunha entre o salário que os trabalhadores recebem e o salário que as empresas pagam.
Se compararmos os salários com e sem o imposto, veremos que os trabalhadores e as empresas compartilham o ônus do imposto. Essa divisão do ônus do imposto entre trabalhadores e empresas não depende de o governo cobrar o imposto dos trabalhadores das empresas ou dividir o imposto igualmente entre os dois grupos. Este exemplo demonstra que a lição fundamental da incidência tributária é muitas vezes esquecida no debate público. Os legisladores podem decidir se um imposto sai do bolso do comprador ou do vendedor, mas não podem legislar sobre o verdadeiro ônus do imposto. Mais exatamente, a incidência tributária depende das forças de oferta e demanda. Elasticidade e incidência tributária. Quando um bem é tributado, os seus compradores e vendedores compartilham o ônus dos impostos. Mas como, exatamente, se dá essa divisão? Ela raramente é igualitária. Para ver como o ônus é dividido, considere o impacto da tributação sobre os dois mercados da figura 9. Em ambos os casos, a figura mostra a curva de demanda inicial, a curva de oferta inicial e um imposto que introduz uma cunha entre o valor pago pelos compradores e o valor recebido pelos vendedores. Não foram desenhadas em nenhum painel da figura as novas curvas de oferta e demanda. A curva que se desloca depende de o imposto ser cobrado dos compradores ou dos vendedores. Como vimos, isto é irrelevante no que diz respeito à incidência tributária. A diferença entre os dois painéis está na elasticidade relativa da oferta e da demanda. O painel A da figura 9 mostra um imposto num mercado com oferta altamente elástica e demanda relativamente inelástica. Ou seja, os vendedores reagem muito a mudanças no preço do bem, de modo que a curva de oferta tem inclinação relativamente pouco acentuada, ao passo que os compradores não respondem muito a mudanças de preço, de modo que a curva de demanda é relativamente íngreme. Quando um imposto incide sobre um mercado com essas elasticidades, o preço recebido pelos vendedores não cai muito, de modo que os vendedores arcam apenas com uma pequena parte do ônus. Por outro lado, o preço pago pelos compradores sobe substancialmente, indicando que eles arcam com a maior parte do ônus do imposto. O painel B da figura 9 mostra um imposto em um mercado com oferta relativamente inelástica e demanda muito elástica. Neste caso, os vendedores não respondem muito a mudanças de preço, de modo que a curva de oferta é mais íngreme, e os compradores respondem muito a mudanças de preço, de modo que a curva de demanda tem inclinação menos acentuada. A figura mostra que quando um imposto é aprovado, o preço pago pelos compradores não sobe muito, enquanto o preço recebido pelos vendedores cai substancialmente. Desse modo, os vendedores arcam com a maior parte do ônus do imposto. Figura 9. Como o ônus de um imposto é dividido. No painel A, a curva de oferta é elástica e a de demanda, inelástica. Neste caso, o preço recebido pelos vendedores cai pouco enquanto o preço pago pelos compradores aumenta substancialmente. Assim sendo, os compradores arcam com a maior parte do ônus tributário. No painel B, a curva de oferta é inelástica e a curva de demanda, elástica. Neste caso, o preço recebido pelos vendedores cai substancialmente, enquanto o preço pago pelos compradores só aumenta um pouco. Assim, os vendedores arcam com a maior parte do ônus tributário. Os dois painéis da figura 9 dão uma lição geral sobre a divisão do ônus de um imposto. O ônus de um imposto recai mais pesadamente sobre o lado menos elástico do mercado. Por que isso ocorre? Em essência, a elasticidade mede a disposição dos compradores ou vendedores para sair do mercado quando as condições tornam-se desfavoráveis. Uma elasticidade pequena da demanda significa que os compradores não têm boas alternativas ao consumo do bem em questão. Uma elasticidade pequena da oferta significa que os vendedores não têm boas alternativas à produção do bem em questão. Quando o bem é tributado, o lado com menos alternativas boas não pode deixar o mercado com tanta facilidade quanto o outro e precisa, portanto, arcar com uma parcela maior do ônus do imposto.
Podemos aplicar essa lógica ao imposto sobre a folha de pagamento que discutimos no estudo de caso anterior. A maioria dos economistas do trabalho acredita que a oferta de trabalho é muito menos elástica do que a demanda. Isso significa que os trabalhadores e não as empresas arcam com a maior parte do ônus do imposto sobre a folha de pagamento. Em outras palavras, a distribuição do ônus tributário não está tão perto assim da divisão meio a meio pretendida pelos legisladores. Estudo de caso. Quem paga os impostos sobre bens de luxo? Em 1990, o Congresso norte-americano aprovou um novo imposto sobre bens de luxo como iates, aviões particulares, peles, joias e carros de luxo. O objetivo do novo imposto era aumentar a receita proveniente daqueles que podiam pagar com mais facilidade. Como só os ricos podem comprar bens tão extravagantes, tributar os bens de luxo parecia uma maneira lógica de cobrar um imposto dos ricos. Mas quando as forças de oferta e demanda entraram em ação, o resultado foi bem diferente do esperado pelo Congresso. Vamos considerar, por exemplo, o mercado de iates. A demanda por eles é bastante elástica. Uma milionária pode facilmente deixar de comprar um iate, ela pode usar o mesmo dinheiro para comprar uma casa maior, passar férias na Europa ou deixar um legado maior para seus herdeiros. Em comparação, a oferta de iates é relativamente inelástica, pelo menos no curto prazo. As fábricas de iates não podem ser facilmente convertidas para ter usos alternativos e os trabalhadores que constroem iates não anseiam por mudar de carreira em resposta a uma mudança nas condições de mercado. Nossa análise faz uma previsão clara, neste caso. Com demanda elástica e oferta inelástica, o ônus do imposto recai em grande medida sobre os fornecedores. Isto é, um imposto sobre iates coloca um pesado ônus sobre as empresas e os trabalhadores que constroem iates porque eles acabam obtendo um preço menor por seus produtos. Mas os trabalhadores não são ricos. Com isso, o ônus dos impostos sobre bens de luxo recai mais sobre a classe média do que sobre os ricos. As hipóteses equivocadas quanto à incidência do imposto sobre bens de luxo se tornaram visíveis após a entrada em vigor do imposto. Os fornecedores de bens de luxo comunicaram aos seus representantes no Congresso as dificuldades que estavam enfrentando e em 1993 o Congresso reduziu a maior parte dos impostos sobre bens de luxo. Conclusão. A economia é regida por dois tipos de leis, as leis de oferta e demanda e as leis decretadas pelos governos. Neste capítulo começamos a ver como essas leis interagem. Os controles de preços e os impostos são comuns em vários mercados da economia e seus efeitos são frequentemente debatidos na imprensa e entre os formuladores de políticas. E um pouco de conhecimento de economia pode ajudar muito a entender e avaliar essas políticas. Nos próximos capítulos analisaremos muitas políticas governamentais em maiores detalhes. Examinaremos melhor os impactos da tributação e trataremos de um conjunto de políticas mais amplo do que o abordado até aqui. Mas as lições básicas deste capítulo se manterão, ao se analisarem políticas governamentais, a oferta e a demanda são as principais e mais úteis ferramentas de análise. Resumo: um preço máximo é um valor máximo legal para o preço de um bem ou serviço. Um exemplo de preço máximo é o controle dos aluguéis. Se o preço máximo está abaixo do preço de equilíbrio, a quantidade demandada excede a quantidade ofertada. Por causa da escassez resultante, os vendedores precisam racionar de alguma forma o bem ou serviço entre os compradores. Um preço mínimo é um valor mínimo legal para o preço de um bem ou serviço. Um exemplo de preço mínimo é o salário mínimo. Se o preço mínimo está acima do preço de equilíbrio, a quantidade ofertada excede a quantidade demandada. Por causa do excedente resultante, a demanda dos compradores pelo bem ou serviço precisa ser racionada de alguma forma entre os vendedores. Quando o governo estabelece um imposto sobre um bem, a quantidade de equilíbrio do bem cai.
Ou seja, um imposto sobre um mercado reduz o tamanho do mercado. Um imposto sobre um bem introduz uma cunha entre o preço pago pelos compradores e o preço recebido pelos vendedores. Quando o mercado se move para o novo equilíbrio, os compradores pagam mais pelo bem e os vencedores recebem menos por ele. Neste sentido, os compradores e vendedores compartilham o ônus do imposto. A incidência tributária, ou seja, a divisão do ônus, independe de o imposto ser cobrado dos compradores ou dos vendedores. A incidência de um imposto depende das elasticidades preço da oferta e da demanda. O ônus tende a recair sobre o lado do mercado que é menos elástico porque esse lado do mercado não pode responder tão facilmente ao imposto mudando a quantidade comprada ou vendida.